O presidente Lula comparou ontem presos políticos de Cuba a bandidos no Brasil. E a declaração Zileide provocou reações em Brasília. Reações fortes, viu, Renata? Porque, segundo o presidente Lula, a greve de fome não pode ser utilizada como um pretexto para libertar pessoas em nome dos direitos humanos. Alexandre Garcia foi durante uma entrevista a correspondentes estrangeiros. E, além de condenar a greve de fome, o presidente Lula ainda completou com uma pergunta. Imagine se todos os bandidos que estão presos em São Paulo entrassem em greve de fome e pedissem a liberdade. Há um viés ideológico nessa comparação, não? E há um erro também, né? Porque não dá para comparar bandido brasileiro com preso político em Cuba, ou no Irã, né? Ou na Venezuela. Os bandidos aqui são tratados com menos severidade e com mais direitos que nesses países, né? O presidente Lula tem muita amizade com Fidel, com Ahmadinejad, com Chávez. Por isso, os presos políticos desse país esperam a interferência dele, mas ele já disse que não se mete nesse assunto interno desse país, né? Salvo para defender o aprendiz de Chávez lá de Honduras, né? Salvo para dizer que o preso político que morreu horas antes de ele chegar a Cuba, que morreu porque quis, né? Mas de modo geral ele diz que não se mete. Agora, a reação no Congresso foi imediata, então vamos ouvi-las. Ou o presidente Lula se expressou mal, ou ele não foi compreendido. Porque é claro que ele compreende a diferença entre um preso político e um preso comum. Nós, inclusive, não aceitamos que alguém seja preso apenas porque é oposição a um governo, sem ter cometido algum crime. Quem tem compromisso com direitos humanos critica a situação dos presos no Brasil e denuncia a situação dos presos lá em Cuba. Quem não tem, usa a situação dos presos daqui para defender a tirania e os tiranos lá. Isso é oportunismo, isso é cinismo, não é compromisso com direitos humanos. Então, Alexandre, entendemos, não entendemos a declaração do presidente? Pois é. Quando ele se referiu à morte do operário Orlando Zapata, lá em Cuba, ele também deixou isso no ar. O presidente Lula ontem também disse que deixou de fumar há 40 dias. A gente há pouco falou de cigarro. Mas ontem ele deixou essa nuvem no ar, essa nuvem de fumaça, e a gente ficou sem entender. Mas ele já foi muito claro dizendo que é contra a greve de fome e que não se mete nas prisões políticas lá de Cuba. Alexandre, agora o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, também comentou a declaração do presidente Lula. Disse que mais razoável seria se o governo brasileiro se preocupasse com as péssimas condições carcerárias a que os presos brasileiros, Renato, estão submetidos. Sim, porque isso é uma crise nacional. E, de fato, há uma diferença de tratamento evidente. E, como disse Alexandre Garcia, ficou uma fumaça no ar.